Existem heróis mais fortes que o Homem-Aranha, mais inteligentes, mais poderosos e mais grandiosos. Mas nenhum deles conseguiu se tornar tão humano quanto ele. Porque o Homem-Aranha nunca foi só sobre salvar o mundo. Ele sempre foi sobre tentar sobreviver à própria vida. E talvez seja exatamente por isso que por mais de 60 anos ele continua atravessando gerações. Quadrinhos, desenhos, filmes, jogos, memes, camisetas, brinquedos, pôsteres. Até pessoas que nunca abriram uma HQ sabem quem é o Homem-Aranha. Ele não é só um super-herói, ele virou um símbolo da cultura pop. Mas por quê? O que faz o Homem-Aranha ser tão diferente dos outros heróis? Por que tanta gente se enxerga nele? E como um adolescente nerd criado nos anos 60 virou provavelmente o personagem mais amado da Marvel? Bem-vindos ao Pesa Geek, e hoje a gente vai falar sobre toda a mitologia, legado e importância do Homem-Aranha na história da cultura pop. Hoje parece normal existir herói adolescente, mas antes do Homem-Aranha, isso simplesmente não existia daquele jeito. O adolescente normalmente era o ajudante do herói, era o Robin do Batman, o parceiro engraçadinho, o alívio cômico. Até que em 1962, dois caras tiveram uma ideia completamente diferente. Stan Lee e Steve Ditko criaram o Peter Parker. Um garoto pobre, nerd, tímido, zoado na escola, sem dinheiro e cheio de inseguranças. Um garoto comum. E isso revolucionou os quadrinhos, porque diferente do Superman, que parecia inalcançável, ou do Batman, que era um bilionário genial, Peter Parker parecia alguém que você conhecia, ou pior, parecia você. O mais genial do Homem-Aranha é que os poderes dele nunca resolveram a vida dele, geralmente até pioravam. E pra você não me perder, não podemos ficar juntos. Isso funciona pra quem, Peter? Ele podia enfrentar vilões gigantescos, mas não conseguia pagar o aluguel. Podia salvar Nova York, mas não conseguia salvar o seu relacionamento. Podia derrotar monstros, mas chegava atrasado no trabalho. E isso parece simples hoje, mas naquela época era revolucionário. Porque o Peter Parker errava, e muito. Ele mentia, fugia, se culpava, tomava decisões ruins. Nas primeiras HQs, ele era briguento, vingativo e uma pessoa de caráter duvidoso até. E é justamente isso que faz ele parecer humano. O Homem-Aranha nunca foi uma fantasia de poder. Ele sempre foi uma fantasia de responsabilidade. E é aí que talvez nasça a frase mais importante da história dos super-heróis. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Não é só uma frase bonita, é a maldição da vida do Peter Parker. Porque toda a felicidade dele parece cobrar um preço. A morte do tio Ben não é importante só porque traumatiza o Peter. Ela define tudo o que ele vai ser pro resto da vida. Porque Peter teve a chance de impedir um criminoso e não fez nada. E é esse criminoso que matou o homem que criou ele. O Homem-Aranha nasce da culpa, e isso muda completamente o personagem. Porque diferente de outros heróis que lutam por justiça, Peter luta porque acredita que nunca mais pode falhar daquele jeito. E isso transforma cada derrota dele em algo pessoal. Toda vez que alguém morre, toda vez que alguém sofre, ele sente que a culpa é dele. E é por isso que o Homem-Aranha vive cansado. Ele carrega o peso do mundo inteiro nas costas. Não, por favor, por favor. Por favor. O Homem-Aranha tem alguma das histórias mais importantes da cultura pop. E não é exagero. A morte dos Stacys. Quando Gwen Stacy morreu, os quadrinhos mudaram pra sempre. Porque até ali existia uma sensação de que os heróis sempre salvavam todo mundo. E aí o Duende Verde joga Gwen da ponte. Peter tenta salvar ela com a teia, mas o impacto quebra o pescoço dela. E aquilo destruiu os leitores na época, porque o Homem-Aranha falhou. E pior, talvez tenha sido a própria tentativa dele de salvar ela que a matou. Essa tragédia mudou completamente o tom das HQs. E sinceramente, pra mim, Gwen Stacy sempre foi a melhor parceira do Peter, porque ela representava a vida que ele nunca conseguiu ter, uma vida normal. A última caçada de Kraven. Talvez a história mais pesada do personagem, porque mostra um Kraven completamente obcecado. Ele derrota o Homem-Aranha,
enterra o Peter vivo e assume o lugar dele. É uma história sufocante, sombria e psicológica. E essa história entende perfeitamente o que torna o Homem-Aranha especial. Mesmo destruído, mesmo traumatizado, Peter sempre levanta. Mesmo sendo escorraçado pelo JJ Jameson na mídia, ele continua salvando a cidade. Esse é o caráter dele. Bom, o personagem explodiu tanto que era inevitável chegar nas animações. E muita gente conheceu o Homem-Aranha primeiro pelos desenhos. Spider-Man 94 praticamente apresentou o personagem para uma geração inteira, e era épico. Tinha o Venom, Carnificina, Duende Verde, Multiverso, Guerras Secretas. E talvez tenha sido a primeira vez que muita gente percebeu quão gigantesco o universo do Homem-Aranha era. Mas pra mim, a adaptação definitiva do personagem ainda é o espetacular Homem-Aranha. Esse desenho entendia tudo. O Peter adolescente, vida dupla, os vilões, os dramas escolares, o humor, a culpa, tudo funcionava. Até hoje, eu acho essa animação a melhor de todas. A melhor do Homem-Aranha já feita. E dói lembrar que foi cancelada cedo demais. Caramba, hein? Você é a donzela em perigo mais mandona que eu já salvei. E também a mais feia, e a mais pesada, e a primeira de hoje. Quem é você? Olha, eu sou o Homem-Aranha, o amigo do bairro, é claro. Hoje parece impossível imaginar filmes de heróis sem pensar no Homem-Aranha. Mas durante muito tempo, Hollywood não sabia como adaptar ele. Inclusive, quase tivemos um filme dirigido por James Cameron, com Leonardo DiCaprio como Peter Parker. Sim, isso quase aconteceu. Mas foi só em 2002 que tudo mudou. Sam Raimi ajudou a transformar super-heróis em blockbuster moderno. E os filmes dele tinham alma, coração, tragédia e, principalmente, entendiam Peter Parker. O primeiro filme virou um fenômeno absurdo, mas Homem-Aranha 2, pra muita gente, ainda é o maior filme de herói já feito. Porque ele entende o sacrifício do Peter melhor do que qualquer outra adaptação. E, sinceramente, eu tenho um carinho absurdo por essa trilogia, porque ela marcou minha infância. E mesmo o terceiro sendo bagunçado, ainda existe muito coração ali. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Esta é a minha dádiva e a minha maldição. Muita gente ama fingir que os filmes do Andrew foram ruins, mas eu nunca concordei totalmente com isso. Andrew Garfield talvez tenha sido o Peter mais humano emocionalmente, o mais apaixonado, o mais impulsivo, o mais quebrado. E a química dele com a Gwen da Emma Stone funcionava muito. A morte dela em The Amazing Spider-Man 2 continua sendo uma das cenas mais dolorosas do personagem no cinema. O problema daqueles filmes nunca foi o Andrew. Foi o estúdio tentando correr para encher uma linguiça com mais coisas que ela suportava e construir um universo compartilhado. Mas mesmo assim, eu gosto muito dessa versão. E honestamente, ele merecia uma continuação. Qual é seu nome? Homem-Aranha. Quando o Homem-Aranha entrou oficialmente no UCM, parecia impossível dar errado. E Tom Holland começou muito bem, especialmente em Guerra Civil. Mas com o tempo, eu acho que os filmes começaram a perder algumas coisas essenciais do personagem. E eu sei que muita gente ama, mas eu simplesmente não consigo engolir a MJ da Zendaya. Porque parece uma personagem completamente diferente da essência clássica da MJ. E além disso, o Peter depende demais da estrutura do Tony Stark, tendo uma certa dependência. E o Homem-Aranha funciona muito melhor quando ele parece sozinho contra o mundo. Mas mesmo assim, Spider-Man No Way Home conseguiu fazer algo histórico. Transformou o cinema numa celebração do personagem. Era impossível não se emocionar vendo 3 gerações do Homem-Aranha juntas. E agora, em julho, teremos um novo filme do Teioso, que promete trazer tudo o que sentíamos falta do herói nos cinemas. Responsabilidade, peso do mundo nas costas, simplesmente um Peter ferrado. E eu vou te falar, eu espero finalmente gostar dessa versão do herói nas telonas com esse filme. Renascimento.
O Homem-Aranha é tão popular que já teve muitas adaptações ruins também. E algumas parecem não entender absolutamente nada do personagem. O amigão da vizinhança Homem-Aranha, por exemplo, perdeu completamente aquela essência clássica que fazia o Peter parecer especial. E alguns filmes recentes exageraram tanto no espetáculo que esqueceram que o coração do Homem-Aranha sempre foi o Peter Parker. Existem adaptações sem emoção nenhuma, sem peso, sem consequência. O personagem vira só piada e CGI, e o Homem-Aranha merece bem mais do que isso. Poucos heróis funcionam tão bem em videogame quanto o Homem-Aranha, porque balançar por Nova York é simplesmente divertido. Na infância, eu joguei muito Spider-Man 3 no PS2, e aquilo parecia mágico. Mas aí veio Marvel's Spider-Man da Insomniac, e os caras entenderam o personagem perfeitamente. A movimentação, a cidade, o combate, a trilha sonora, o Peter, o Miles, tudo tinha personalidade. Marvel's Spider-Man Miles Morales conseguiu expandir isso muito bem. E mesmo achando que Marvel's Spider-Man 2 teve uma pequena queda, ainda é absurdo o carinho que dá pra sentir nesses jogos. I need to get back to work, The doctor said you still have 14 broken bones. which means I have 192 non-broken ones. E aí veio algo que parecia impossível. O Homem-Aranha conseguiu se reinventar de novo. Homem-Aranha no Aranhaverso e Homem-Aranha através do Aranhaverso mudaram completamente a animação moderna. E o mais importante, mostraram que o símbolo do Homem-Aranha é maior do que o Peter Parker. Mostraram que qualquer um pode ser um herói por baixo da máscara. Miles Morales virou um fenômeno, e a Spider-Gwen virou extremamente querida. E até personagens completamente malucos, como o Spider-Pig ou o Aranha Noir, ganharam espaço. Inclusive com o Noir ganhando uma série nova no Prime Video. Dá pra perceber o tamanho que essa mitologia alcançou, né? O Homem-Aranha virou praticamente um gênero próprio. Bom, no fim, o Homem-Aranha continua sendo tão popular porque ele nunca foi perfeito. Ele erra, cai, perde pessoas, se culpa, se cansa, mas continua tentando. E talvez seja isso que faz tanta gente amar esse personagem. Porque no fundo, todo mundo já se sentiu insuficiente em algum momento. Todo mundo já sentiu que a vida toda pesava demais. E o Peter Parker representa exatamente isso. Continuar seguindo em frente, mesmo quando tudo dá errado. O Homem-Aranha não é o herói mais poderoso da Marvel, mas talvez seja o mais humano. E é exatamente por isso que ele nunca vai deixar de ser amado. Você nem imagina quem ele quer ser. O Homem-Aranha. Por quê? Ele reconhece um herói quando vê um. Existem poucos sujeitos no mundo que voam pelas ruas como ele, salvando idosas como eu. Obrigada. Eu estava enganada a seu respeito. Deus sabe, crianças como Henry precisam de um herói. Mas agora eu quero saber de você. Qual é a sua versão favorita do Homem-Aranha nos cinemas? Tobey Maguire, Andrew Garfield ou Tom Holland? E eu quero saber também qual é a versão do herói que mais te marcou. Comenta aí embaixo. Bom, esse foi mais um vídeo do Pesa Geek. Se inscreva para receber os próximos vídeos, deixa um like e um comentário legal. E se você curtiu esse vídeo, vai gostar desses que estão aparecendo na tela. Clica aí que eu tô te esperando lá.